Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos do livro Há 2000 anos, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Hoje vamos nos aprofundar um pouco mais na história que Emmanuel relata. E para que possamos ter uma ambiência adequada, leremos uma página do livro Vinha de Luz, também ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E que todos, então, sejam muito bem-vindos, independentes do dia, do momento, da hora que vão assistir a este estudo. Que todos possam usufruir dos ensinamentos trazidos no dia de hoje. Então, vamos lá. A mensagem número 17. Auxílio e eficiente. O versículo destacado por Emmanuel está em Mateus, capítulo 5, versículo 2, e diz assim: E abrindo a sua boca, os ensinava. E Emmanuel comenta estas palavras, dizendo assim: O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que ajudam a multidão a escalar um monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, o anjo guardião de cada um de nós. Pedimos as vossas presenças para brilhantar o nosso estudo da noite de hoje. Que possamos, como sempre pedimos, termos nossas consciências, nossa compreensão ampliada, estendida, para receber os ensinamentos do estudo que encontraremos nas linhas de hoje. Abençoe os nossos lares, abençoe também, Senhor, nosso anjo guardião, este espírito amado, companheiro,
que ergue a sua mão para nós, para ajudar-nos a seguir em frente, a exemplo do que lemos na mensagem de hoje, que nós possamos também, aqui encarnados, fazer o mesmo, estender a mão ao nosso companheiro e ajudá-lo na jornada. Que assim possa ser, graças ao bom Deus. Então, amigos, vamos dar continuidade, fazendo como de hábito um pequeno retrocesso ao estudo anterior, para que a gente se situe, né, para relembrarmos o que pudemos estudar na semana passada. Então, retrocedendo ao estudo anterior, nós vamos encontrar Fúvia, um diálogo com a filha, após uma breve discussão. Fúvia começa, então, a dar conselhos à filha, e sempre voltados à questão de conseguir um marido. Lembramos que elas estão as duas contrariadas, e a Aurélia, a filha, né, a Aurélia, enciumada ao ver o tratamento que Plínio deu, pois elas estavam no funeral do pai de Plínio, não é? E viram Plínio todo dedicado e atencioso a Flávia. E isso gerou uma irritação, um aborrecimento para Fúvia e ciúmes em Aurélia. Então, elas estão falando justamente sobre essa questão, porque tudo indicava que Plínio estivesse fazendo a corte, não é? A Aurélia, mas agora estava dedicado a Flávia. Então, a Fúvia começa a dar os conselhos de como agir para retomar, né? Para atrair novamente Plínio. E indica o caminho dos ciúmes, de provocar ciúmes e tal. E também diz para que ela aceite o cortejo, né, que um rapaz chamado Emiliano Lúcius estava fazendo a ela. E ele é um bom partido, né? Então, na pior das hipóteses, ele é um bom partido. E então que ela fizesse ciúmes para Plínio com Emiliano. Né? Só que isso não dá certo. Numa ida de Plínio ao circo, ele viu a Aureliana, né? Aurélia, desculpe, Aurélia com Emiliano, e não se importou. Né? Não se importou. E isso incomodou mais ainda, né, a Aurélia. Depois, até porque ele estava já um homem diferente, ele se transformou, né, com amor por Flávia. O relacionamento dos dois o transformou, deixando-o mais ligado à família. Daí depois vimos também um momento muito bonito, em que Agripa abre seu coração para sua mãe Calpurnia, conta do seu dissabor, né, por amar Flávia, e essa está prometida e vai casar com o irmão Plínio. E a mãe, diante de ver o sofrimento, diante do sofrimento do filho, o aconselha a viajar. Ele, então, vê nisso um bom conselho, uma grande possibilidade, já acalma seu coração, mas diz que gostaria de fazer, então, essa viagem como uma viagem oficial, né? Seria uma viagem longa, para que pudesse se dedicar bastante, ficar bastante tempo longe, né? Para fugir desse problema, né? Para evitar conflitos. E então ele gostaria de ir com um papel
militar, alguma coisa assim. Então, depois que ele se recolhe para dormir, já mais aliviado, Calpurnia e Públio Lentulus se encontram no terraço, começam a conversar, e ela pede, então, a intervenção do amigo junto ao senador Cornélio Docus para conseguir, né, que a Agripa recebesse atribuições de Estado, né, tivesse um caráter militar nessa viagem, para que ele pudesse se demorar em Massília, né, como eles se chamavam na época, e se manter lá com alguma autoridade. E Públio se surpreende com a viagem, pelo fato dele se ausentar, né, não estar presente no casamento do irmão e de Flávia, mas Calpurnia explica que ele deverá ser representado pelo Saul, o jovem escravo liberto da família, né? Então, Calpurnia e Públio seguem os dois conversando, e o senador queria muito ouvir o que Calpurnia tinha a dizer sobre Lívia, porque ele estava num conflito imenso, porque ele amava ainda, né? Ele amava ainda Lívia, e esses anos todos de distanciamento traziam muito sofrimento a ele, porque a dor de uma traição, né, era muito forte para ele, mas ele queria acreditar, vendo que nesses anos todos ela tinha uma conduta perfeita, irretocável, né? Então ele queria ouvir da amiga que ele pudesse estar errado, né? Mas Calpurnia não, não traz esse alento para ele, né? E ela não tinha uma impressão positiva sobre Lívia, né? E que deixasse clara a inocência dela. Então, que ela não podia dizer nada, que era melhor ele deixar o tempo mostrar, né? E vimos também Calpurnia acusa Públio pelo fato dele ter tido a ingenuidade de permitir que Lívia mantivesse, né, seguisse nessas práticas cristãs, junto com a serva, né, com a escrava. E ao que ele se defendeu, dizendo que ela não era exigente e que a conduta dela mostrava que ele não podia negar a ela. Era a única coisa que ela pedia. A despeito de que as mulheres da época pediam aos seus maridos muito luxo, muita coisa, ela não pedia nada disso, ela continuava sendo a pessoa simples que sempre fora, e que nesses quadros, 17 anos, quase 17 anos de separação, né, de afastamento conjugal, ela se mostrou modificada e plena, então ele não podia negar. E ela seguia, né, essas práticas cristãs por acreditar que Jesus havia curado Flávia. E ele sabia que sim, né, mas ele não admite nunca isso. Então, daí nós terminamos o estudo nessa parte, em que ele ainda está conversando com Calpurnia. Vamos ver aqui a página 198 desta edição, 198, no antepenúltimo parágrafo. Né? Então, ele está ali, triste porque Calpurnia não pôde tranquilizá-lo. Né? E ele segue, então, assim. Doloroso silêncio se fez, então, sentir entre ambos após estas palavras. Calpurnia supôs haver cumprido seu dever e Públio recolheu-se naquela noite desalentado como nunca. Em breves dias, conseguidos seus intentos, partia Agripa em demanda do Avênio, não obstante as rogativas do irmão e de Flávia para que esperasse as solenidades de matrimônio.
Sua resolução era, porém, inabalável, e o filho mais velho de Flamínio, enfraquecido sob o peso das suas desilusões, ia ausentar-se de Roma, por espaço de alguns anos prolongados e dolorosos. Passavam-se os dias celeremente, e como somos obrigados a caminhar em nossa história na companhia de todas as personagens, devemos registrar que, se vendo completamente abandonada pelo homem de sua preferência, Aurélia, ralada de venenoso despeito, resolvera aceitar a mão abnegada e afetuosa que o jovem Emiliano Lúcio lhe oferecia. Então, diante da tentativa negativa, né, de reconquistar Plínio, ela, a conselho da mãe, aceitou o amor que Emiliano Lúcio tinha para dar a ela. Né? Ela não tinha nada a dar a ele, mas aceitou pela conveniência. Né? Fúlvia, que acompanhou a luta silenciosa, intoxicada pelos seus sentimentos inferiores, deliberou aguardar o tempo para exercer as suas sinistras represálias. E, em tempo breve, o casamento de Plínio e Flávia realizava-se com suntuosidade discreta no Palácio do Aventino. O Aventino, ele era uma das 7 colinas, lembra, né? Que logo no início da obra nós mencionamos as 7 colinas, né? E essa é uma colina mais ao sul. Aí vamos ilustrar aqui essa passagem da história. Então, estamos aqui no casamento, né, de Flávia e Plínio. O noivo, cheio de galardões militares e títulos honoríficos, bem como a futura companheira, tocada de formosura indefinível e de adorável simplicidade, sentiam-se venturosos como se a felicidade perfeita se resumisse tão somente na eterna fusão de seus corações e de suas almas. Aquele dia, indubitavelmente, assinalava a hora mais sagrada e mais formosa dos seus destinos. Na assistência reduzidíssima, que se compunha de relações de maior intimidade, notava-se a presença de um homem ainda jovem, que representava uma figura saliente naquele quadro, caracterizado essencialmente de acordo com a época. Seus olhos impetuosos e ardentes haviam pousado sobre a noiva com misterioso e estranho interesse. Esse homem era Saul de Gioras, que, abandonando o sobrenome paterno, exigia agora uma nova denominação romana, segundo a antiga autorização de Flamínio, de modo a valorizar cada vez mais a expressão social da sua fortuna. E aqui, só para ilustrarmos também, vamos ver 2 gravuras mostrando exemplos de como eram os casamentos da época. Né? Era tudo muito, muito bonito, né? Era uma cerimônia com aquelas vestimentas bonitas da época, não é? Com as pessoas todas à volta. Era uma cerimônia bonita como o casamento é até hoje, não é? Então, ali vemos os músicos, o noivo, é bonito, não é? Eu achei interessante essas imagens que dão uma amostra de como era o casamento, a cerimônia de matrimônio na época. Então, voltamos lá à saúde de Horas. De balde, né, em vão, o senador fez o possível para identificar aquele judeu que se lhe figurava um velho conhecido pessoal. Saul, porém, reconhecera o seu verdugo de outrora. Saul sabia quem era Públio. Públio tinha dúvidas. Né? Reconheceu e guardou silêncio.
serenando as grandes emoções do seu fórum íntimo, porque qual pai tinha o coração mergulhado nos propósitos tenebrosos de uma vindita cruel, né, de uma vingança, de uma desforra. E assim terminamos este capítulo. E vamos entrando no capítulo 3º, intitulado Planos da Treva. Depois das solenidades do casamento de Plínio, contrariamente ao que se podia esperar, o liberto judeu não regressou a Massília, pretextando numerosos negócios que o retinham na capital do império. Instalado no palacete dos Severos, para onde se haviam transferido os jovens nubentes, junto de Calpurnia, Saul teve oportunidades numerosas de se avistar com o senador Públio Lentulus, mantendo ambos várias palestras sobre a Judéia e as suas regiões importantes. Intrigado com aquele olhar ardente e aqueles traços fisionômicos que não lhe eram totalmente estranhos, e lembrando-se perfeitamente daquele pai que o procurara ansioso e aflito em Jerusalém, acompanhemos o senador em uma de suas palestras íntimas com um interessante desconhecido, na qual o abordou com essa pergunta inesperada. Senhor Saul, já que sois filhos das cercanias de Jerusalém, vosso pai, porventura, não se chamaria André de Gioras? O liberto mordeu os lábios. Diante daquele ataque direto ao assunto mais delicado da sua existência, respondendo dissimuladamente: Não, senador, meu pai não tem esse nome. Ao tempo em que fui escravizado por mãos impiedosas e cruéis, porquanto eu não era senão uma criança mal educada e irresponsável, acentuou com profunda ironia, meu pai era um agricultor miserável, que não possuía outra coisa além dos seus braços para o trabalho de cada dia. Tive, contudo, a felicidade de encontrar as mãos generosas de Flamínio Severus, que me guiaram para a liberdade e para a fortuna, e hoje o meu progenitor, com o pouco que lhe forneci, aumentou as suas possibilidades de trabalho, desfrutando não somente certa importância social em Jerusalém, como também funções superiores no templo. Mas por que me perguntais? O senador franziu o sobrolho em face de tanta desenvoltura na resposta, mas sentindo-se aliviado, por lhe parecer que não se tratava, de fato, do Saul de suas penosas lembranças, respondeu com mais desafogo da consciência. É que eu conheci, ligeiramente, um agricultor israelita por nome André de Gioras, cujos traços fisionômicos não eram muito diversos dos vossos. E a conversação seguia o ritmo normal das conversações sem importância nos ambientes de convencionalismo da vida social. Saul, entretanto, deixava transparecer fulgor estranho no olhar, como quem se encontrava extremamente satisfeito com o destino, à espera de um ensejo para executar seus tenebrosos planos de vingança. Um móvel oculto e inconfessável o retinha em Roma, quando numerosas operações comerciais requeriam sua presença em Massília, onde seu nome se radicara a grandes interesses de ordem financeira e material. Esse móvel era o intenso desejo de se fazer notado pela esposa de Plínio, cujo olhar parecia atraí-lo para um abismo de amor violento e irreprimível. Desde o instante em que a vira com os adornos do noivado, no dia venturoso de seu enlace, parecia haver lobrigado a criatura ideal dos seus sonhos mais íntimos e remotos. Então vemos aqui Saul cobiçando a mulher de Plínio. Ele se apaixonou perdidamente, quando a viu no dia do casamento.
durante a cerimônia. Na realidade, os filhos de seus antigos senhores mereciam o seu respeito e o maior acatamento. Todavia, uma força maior que todos os seus sentimentos de gratidão o levava a desejar a posse, ele queria possuir, né, de Flávia Lentulha a qualquer preço, ainda que fosse o da própria vida. Aqueles olhos formosos e cismadores, a graça carinhosa e espontânea, a inteligência lúcida e delicada, todos os seus predicados físicos e espirituais, que observara agudamente nos poucos dias de permanência na cidade, o autorizavam a crer que aquela mulher era bem o tipo das suas idealizações. E foi engolfado nesse turbilhão de pensamentos sombrios que 2 meses se passaram. 2 meses, que era para ele já ter ido para Massília e permaneceu em Roma. 2 meses se passaram de expectativas inconfessáveis e angustiosas, sem que perdesse a mais ligeira oportunidade para demonstrar a Flávia o grau de seu afeto, da sua admiração e estima sob as vistas amigas e confiantes de Plínio. Na soledade de suas preocupações íntimas, considerava Saul que, se ela o amasse, se correspondesse à afeição violenta do seu espírito impetuoso e egoísta, jamais se lembraria de exercer a planejada vingança sobre o coração de seu pai. Indo buscar o jovem Marcos Lentulus para o lar paterno e liquidando o pretérito de visões tenebrosas. Contudo, se acontecesse o contrário, executaria os seus diabólicos projetos, deixando-se embriagar pelo vinho odiento da morte. Então, ele está disposto até a abrir mão da vingança para possuir Flávia. Nessa época, corria já o ano de 47, quer dizer, já havia passado um ano. Né? E sem nos esquecermos de Fúvia e sua filha, vamos encontrá-las de novo sob o domínio dos mesmos sentimentos cruéis e tenebrosos. Em vão desposara Aurélia a Emiliano Lúcius, que para ela não representava de modo algum o tipo do homem que o seu temperamento supunha haver encontrado no filho mais moço de Flamínio. E foi assim que, depois dos primeiros desencantos e atritos no ambiente doméstico, a conselho da mãe e da sua própria companhia, procurou recorrer às ciências estranhas de Araxes, célebre feiticeiro egípcio, que tinha uma loja de mercadorias exóticas nas proximidades do Esquilino. Então, o Esquilino, esse local onde ele tinha a loja dele, esse feiticeiro, é uma das colinas, né? É a colina mais alta alta e longa, da cidade de Roma, onde tem muitos pontos turísticos hoje lá, né? E então o célebre feiticeiro tinha uma loja de mercadorias exóticas nas proximidades desta colina, né, de Esquilino. E aqui, já que estamos falando, né, no feiticeiro, vamos ver no livro O que é o Espiritismo, capítulo 1, na parte dita Pequena Conferência Espírita, segundo diálogo, o cético, médicos e feiticeiros. Então, lá nós vemos umas anotações de Kardec, né, em que tem, assim, o visitante e Allan Kardec. O diálogo, né? Então, o visitante diz assim: desde que a mediunidade não é mais que um meio de entrar em relação com as potências ocultas, médiuns e feiticeiros são mais ou menos a mesma coisa.
E Allan Kardec diz o que segue. Em todos os tempos, houve médiuns naturais e inconscientes que, pelo simples fato de produzirem fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Foi o mesmo que se deu com a maioria dos sábios que dispunham de conhecimentos acima do vulgar. A ignorância exagerou seu poder e muitas vezes eles mesmos abusaram da credulidade pública, explorando-a, daí a justa reprovação que os feriu. Basta-nos, continua Kardec, comparar o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos verdadeiros médiums, para conhecermos a diferença. Mas a maioria dos críticos não se quer dar a esse trabalho. Longe de fazer reviver a feitiçaria, o espiritismo a aniquila, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, engrimanços, são armadilhas, amuletos e talismãs, e reduzindo a seu justo valor os fenômenos possíveis sem sair das leis naturais. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer provém do erro que estão julgando que os espíritos estão às ordens dos médiuns. Repugna a sua razão crer que um indivíduo qualquer possa, à vontade, fazer comparecer o espírito de tal ou tal personagem, mais ou menos ilustre. Nisto, eles estão perfeitamente com a verdade. E se antes de apedrejarem o espiritismo, se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, veriam que ele diz positivamente que os espíritos não estão sujeitos aos caprichos de ninguém, que ninguém pode, à vontade, constrangê-los a responder ao seu chamado, do que se conclui que os médiuns não são feiticeiros. Então, se havia alguma dúvida naquela época, e ainda há, os médiuns não são feiticeiros, porque eles tratam de uma lei natural. Mas aqui nós temos o célebre feiticeiro egípcio, Araxes, que recebia dinheiro, usava de poções, para atender os seus clientes. Mas ele tinha visões, ele tinha mediunidade, ele só a aplicava de forma errônea. Então vamos seguir, vamos conhecer este feiticeiro egípcio. Araxes, cujo comércio criminoso todos conheciam como fonte inesgotável de filtros milagrosos do amor, da enfermidade e da morte, era um iniciado do antigo Egito, desviado, olha a palavra usada por Emmanuel, desviado, porém, da missão sacrossanta da caridade e da paz, que é o papel do médium, na sua violenta paixão pelo dinheiro da numerosa clientela romana. Então, em pletora, em superabundância de vícios clamorosos e na dissolução dos mais belos costumes do sagrado instituto da família. Explorando-lhe as paixões inferiores e os hábitos viciosos, o mago egípcio empregava quase toda a sua ciência espiritual na execução de todos os malefícios e crimes, motivando enormes danos com as suas drogas venenosas e seus estranhos conselhos. Procurado discretamente por Fúvia e a filha, inteirou-se dos fins da visita e ali mesmo, entre grandes retortas e pacotes de plantas e substâncias diversas, mergulhou a cabeça nas mãos, como se o seu espírito estivesse devassando os menores segredos do mundo invisível, ante uma trípode é um vaso de 3 pés, e outros petrechos de ciências ocultas,
com que ele, psicólogo profundo, buscava impressionar o espírito sugestionável dos consulentes numerosos que o procuravam para a solução dos problemas da vida. Ao cabo de longos minutos de concentração, com os olhos a brilhar estranhamente, o mago egípcio dirigiu-se a Aurélia, afirmando-lhe em palavras impressionantes. Então vamos ver aqui o que Araxes vai dizer à jovem Aurélia. Senhora, vejo à minha frente dolorosos quadros da sua vida espiritual no passado longínquo. Vejo Delfos nos dias gloriosos do seu oráculo e contemplo a sua personalidade buscando seduzir um homem que não lhe pertencia. Esse homem é o mesmo da atualidade. As mesmas almas perambulam agora em outros corpos e a senhora deve pensar na realidade dos dias que se passam, conformando-se com a nítida separação das linhas do destino. Então, ele está aqui aconselhando que ela deixe isso para lá, porque é uma história que está se repetindo, inclusive com o mesmo personagem. Aurélia ouvia entre surpresa e assombrada, enquanto a alma arguta de sua mãe acompanhava a palestra, tocada de impressão indefinível. Que me dizeis? Replicou a jovem senhora, no auge da sua sensibilidade ferida. Outras vidas? Um homem que não me pertencia? Que vem a ser tudo isso? Sim, o nosso espírito neste mundo, redarguiu o feiticeiro com imperturbável serenidade. Tem longa série de existências que enriquecem o nosso íntimo com o máximo de conhecimento sobre os deveres que nos competem na vida. A senhora, continuou Araxes, já viveu em Atenas e em Delfos, numa grande fase de profundas reflexões em matéria de amor, e sentindo-se hoje próxima do objeto de suas ardentes e pecaminosas paixões de outrora, julga-se com as mesmas possibilidades de satisfazer seus desejos violentos e indignos. Por aqui hão passados inúmeras criaturas. A muitas aconselhei perseverança nos propósitos, por vezes injustificáveis e inferiores, mas, para o seu caso, há uma voz que fala mais alto à minha consciência. Se a sua irreflexão for ao ponto de provocar este homem, em consciência honesto até agora, é possível que o seu coração, também inquieto, venha a corresponder aos seus caprichos. Contudo, busque não se entregar ao desvario dessa provocação, porque o destino o reuniu agora à alma gêmea da sua, e um caminho áspero de provações amargas os espera no futuro, para a consolidação da sua confiança mútua, da sua afeição e da sua grandeza espiritual. Não se interponha no caminho dessa mulher considerada pelo seu espírito como poderosa rival. Interpor-se entre ela e o esposo seria agravar à senhora suas próprias penas, porque a verdade é que o seu coração não se encontra preparado para as grandes renúncias santificantes. E aquilo que supõe ser profundo e sublimado amor, nada mais é que capricho prejudicial do seu coração de mulher voluntariosa e pouco disposta a sacrificar-se pelo carinho do companheiro amoroso e leal, mas sim a multiplicar os amantes pelo número de suas vontades artificiais. Aurélia estava lívida, ouvindo essas palavras que considerava atrevidas e injuriosas. Desejava defender-se, mas uma força poderosa parecia comprimir-lhe a garganta, anulando-lhe o esforço das cordas vocais. Araxes a deixou literalmente sem palavras. Fúlvia, porém, tomada de rancor pelas expressões insultuosas daquele homem, tomou a defesa da filha, arguindo com energia. Araxes, feiticeiro impudícuo, o que queres dizer com estas palavras?
Insulta-nos. Poderemos fazer cair sobre tua cabeça o peso da justiça do império, conduzindo-te ao cárcere e revelando à sociedade os teus sinistros segredos. E porventura não os tereis também, nobre senhora? Revidou ele imperturbavelmente. Estaríeis assim tão sem culpa para não vacilar em condenar-me? Fúvia mordeu os lábios, tremendo de ódio, exclamando com fúria: Cala-te, infame! Não sabes que tens diante dos olhos a esposa de um pretor? E aqui vamos lembrar que, voltando lá no início do romance, vamos ver aqui, para ser mais exato, a página 28 do romance, nós vamos encontrar o comentário sobre o fato do pretor Sálvio, né, do marido de Fúvia, o pretor Sálvio Lentulus ter sido destituído do governo das províncias e que ficara somente com pequenas atribuições de funcionário junto ao então procônsul da Judéia. Então, ele já tinha sido destituído, né, do governo. Não me parece, murmurou o feiticeiro, com serena ironia, pois as nobres matronas dessa estirpe não viriam a esta casa solicitar minha cooperação para um crime. E, ademais, que diriam em Roma de uma patrícia que dissesse ao extremo de procurar na intimidade um velho feiticeiro de Esquilino? Ele continua: é verdade que muitos males tenho praticado na minha vida, mas sabem-no todos que assim procedo e não busco a sombra das boas situações sociais para acobertar a hediondez da minha miserável existência. Ainda assim, quero salvar a mocidade de tua filha do lôbrego caminho de tuas perversidades, porque na hipótese de seguir-te ela os coleios de víbora, na senda de esposa criminosa e infiel, seu único fim será a prostituição e o infortúnio, rematados com a morte ignominiosa na ponta de uma espada. Fúvia desejou revidar energicamente aos insultos de Araxes, repelindo aquelas expressões injuriosas recebidas como atrevimento supremo. Mas Aurélia, receosa de novas complicações e compreendendo a culpabilidade de sua mãe, tomou-lhe do braço, retirando-se ambas silenciosamente sob o olhar zombeteiro do velho egípcio, que voltara a empilhar pacotes de plantas entre numerosos vasos de substâncias estranhas. Pouco tempo, contudo, pôde ele empregar na sua faina solitária e silenciosa. Dentro de 2 horas, nova personagem lhe batia à porta. Araxes surpreendeu-se à vista daquele judeu insinuante que o procurava. O brilho dos olhos, o nariz característico, a harmonia dos traços israelitas faziam daquele homem ainda jovem uma figura singular e sugestiva. Era Saul, que recorria aos mesmos processos misteriosos na ânsia de possuir, a qualquer preço, a esposa de Plínio, buscando o talismã ou o elixir miraculoso do feiticeiro, a serviço de suas pretensões descabidas. Recebido nas mesmas circunstâncias em que o foram as 2 personagens do nosso penoso drama, Saul expunha ao adivinho as suas torturas amorosas, junto daquela mulher honesta e digna. Após a habitual concentração, já do nosso conhecimento, junto da trípode em que fazia as orações costumeiras, Araxes esboçou leve e discreto sorriso, como quem havia encontrado mais uma estranha coincidência nos seus amplos estudos da psicologia humana. Sua hesitação, todavia, durou poucos instantes, porque em breve se fazia ouvir com a voz pausada e soturna. Judeu, disse ele austeramente, louvo o Deus de tuas crenças, porque tua face foi erguida do pó pelas mãos do homem que hoje te empenhas em trair.
Mandam as leis severas da tua pátria que não venhas a desejar, nem mesmo por pensamentos, a mulher do teu próximo, e muito menos a companheira devotada e fiel de um dos teus maiores benfeitores. Dá um passo atrás no teu triste e mal-aventurado caminho. Houve tempo em que teu espírito viveu no corpo de um sacerdote de Apolo, no templo glorioso de Delfos. Perseguiste uma jovem mulher dos mistérios sagrados, conduzindo-a à miséria e à morte, com os teus desvarios nefandos e dolorosos. Não ouses agora arrancá-la dos braços destinados ao seu amparo e proteção, à face deste mundo. Não te intrometas no destino de duas criaturas que a força do céu tralharam uma para a outra. O moço judeu, todavia, apesar de impressionado com aquela exortação incisiva, não seguiu a orientação violenta das duas mulheres que o precederam na misteriosa visita. Arrancando uma bolsa de moedas, acariciou-a nas mãos com a excitar a concupiscência, desculpe, concupiscência do adivinho, exclamando com voz quase súplice: Araxes, eu tenho ouro, muito ouro, e dar-te-ei o que quiseres pelo valioso auxílio da tua ciência. Pelo amor dos teus deuses, consegue-me a simpatia dessa mulher e recompensar-te-ei generosamente a preciosidade dos esforços despendidos. Os olhos do mago egípcio faiscaram ao clarão do sentimento estranho, contemplando a bolsa em forma de cornucópia, reluzente de ouro, como se a desejasse intensamente, murmurando com mais delicadeza. Meu amigo, essa mulher não é cobiçada tão somente por ti, e suponho que deverias contribuir para que ela não se afastasse da companhia do esposo. Existe, então, ainda outro homem? Sim, revelam-se-me os signos do destino que essa criatura é também desejada pelo irmão do marido. Saul fez um gesto de enfado, como quem se sentia amargamente atormentado pelos mais acerbos ciúmes, exclamando em voz baixa: Ah, sim, agora entendo melhor a viagem precipitada de Agripa em busca de Avênio. E, elevando a voz como quem estivesse jogando a derradeira cartada da sua ambição, falou com ansiedade: Araxes, peço-te ainda uma vez, faze tudo, pagar-te-ei regiamente. A fronte do mago curvou-se de novo em atitude de profunda meditação, como se o espírito buscasse no invisível alguma força tenebrosa propícia aos seus sinistros desígnios. Ao cabo de alguns minutos, tornou a dizer em tom benevolente e amigo: Parece que haverá uma oportunidade para sua afeição daqui a algum tempo. O moço judeu ouvia-o com angustiosa expectativa, enquanto as afirmações continuavam. Dizem os signos do destino que os dois cônjuges, para a consolidação de sua profunda afeição, de sua confiança recíproca e progresso espiritual, estão destinados a dolorosas provas daqui a alguns anos. Dar-se-á alguma coisa que os separará dentro do próprio lar, sem que eu possa precisar o que seja. Sei, tão somente, que cumpre a ambos um grande período de asceticismo e dolorosa abnegação no Instituto Sagrado da Família. Nessa ocasião, talvez, quem sabe, poderá o meu amigo tentar essa afeição ardentemente cobiçada. Dar-se-á então alguma coisa? Perguntou Saul, curioso e aflito nas suas perquisições do assunto transcendente. Mas que poderá acontecer que o separe no ambiente doméstico? Eu mesmo não saberia dizê-lo. E cada qual será obrigado a um ascetismo fiel e a uma dedicação inquebrantável? Manda o determinismo do destino que assim seja,
Mas não só o esposo, como a companheira, podem interferir nessas provas, contraindo novo débito moral, ou resgatando o passado doloroso com preciso valor moral nos sofrimentos, empregando, no determinismo das provações purificadoras, sua boa ou má fé. Saiba que as tendências humanas são mais fortes para o mal, tornando-se possível que as suas pretensões sejam satisfeitas nessa época. E quanto tempo deverei esperar para que isso aconteça? Perguntou o liberto, profundamente preocupado. Alguns anos. E será inútil tentar qualquer esforço antes disso? Perfeitamente inútil. Sei que o nobre cliente tem numerosos interesses numa cidade distante e é justo que, neste intervalo, cuide dos seus negócios materiais. Saul fixou detidamente aquele homem que parecia conhecer os mais recônditos segredos da sua vida, passando as suas observações pelo crivo da consciência. Deu-lhe a bolsa recheada, agradecendo a atenção e prometendo voltar em tempo oportuno. Daí a alguns dias, o moço judeu, nas vésperas da despedida, aproveitando alguns minutos de pura e simples intimidade com a jovem Flávia, dirigia-lhe a palavra nestes termos. Então vamos ver aqui Saul se dirigindo a Flávia, a esposa de Plínio, seu grande benfeitor. Nobre senhora, começou em voz quase tímida, mas com o mesmo clarão estranho de sentimentos inferiores a lhe irradiar dos olhos. Ignoro a razão do fato íntimo que vos vou revelar, mas a realidade é que vou partir para Massília, aguardando na vossa imagem, o mais recôndito escaninho do meu pensamento. Senhor, disse-lhe Flávia Lentulha, corando, acabrunhada, devo viver tão só no pensamento daquele por quem os deuses iluminaram o meu destino. Nobre Flávia, revidou o judeu arguto, percebendo que o golpe era prematuro e inoportuno. Minha admiração não se prende a qualquer sentimento menos digno. Para mim, sois duplamente respeitável, não somente pela vossa alta condição de patrícia, como também pela circunstância de serdes a companheira de um dos maiores benfeitores de minha vida. Ficai tranquila quanto às minhas palavras, porque o meu coração só existe o mais leal interesse pela vossa felicidade pessoal, junto do digno esposo que escolhestes. Sinto por vós o que um escravo deve sentir por uma benfeitora de sua existência, já que na minha triste condição de liberto, não posso apresentar-me à vossa generosidade com as credenciais de irmão que muitos vos venera e estima. Está bem, senhor Saúl, disse a jovem mais aliviada. Meu marido vos considera como irmão muito caro e eu me honro de associar-me aos seus sentimentos. Muito vos agradeço, exclamou Saúl fingidamente. E já que me entendeis tão bem o pensamento fraterno, é com interesse de irmão que me dirijo à vossa alma generosa para prevenir-vos de um perigo. Agora vemos aqui o que vai se seguir. A maledicência. A maledicência, sempre ela, não é? Lembram de Fúvia, não é? E Sulpício, quando fizeram toda aquela maledicência, que destruíram toda a confiança de Públio Lentulus diante de Lívia, que provocou todo esse afastamento, 17 longos anos de afastamento do matrimônio. Né? Então, ele está aqui usando do mesmo mal que é a maledicência. Vamos seguir, vamos ver como ele vai fazer isso. Um perigo? Perguntou Flávia, aflita. Sim, falo-vos confidencialmente, solicitando que guardeis o máximo segredo dessa confidência fraternal.
E enquanto a jovem o escutava com a maior atenção, Saul continuava com as suas pérfidas insinuações. Sabeis que Plínio foi quase noivo da filha do pretor Salvio Lentulus, vosso tio, hoje casada com Emiliano Lúcius? Sim, replicou a pobre senhora, de alma oprimida. Pois devo avisar, como irmão, que vossa prima Aurélia, a despeito dos seus austeros compromissos matrimoniais, não renunciou ao homem de suas antigas preferências. Hoje fui cientificado por um amigo de que ela tem recorrido a diversos feiticeiros de Roma, com o fim de reaver o seu afeto de outrora a qualquer preço. Ouvindo essas pérfidas palavras, Flávia Lentulha experimentou o primeiro espinho de sua vida conjugal, sentindo-se intimamente torturada pelo mais acerbo ciúme. E aqui, essa passagem me fez lembrar uma página do Vinho de Luz, que lemos há poucos encontros atrás, a mensagem número 15. E num trechinho ela fala sobre, a mensagem fala sobre a maledicência e desta forma assim: em toda parte movimentam-se também os semeadores de ervas daninhas da ignorância, das plantas espinhosas da calúnia e dos espinhos da maledicência. É muito dolorido, né? Porque traz dor mesmo, né? Da ignorância, a calúnia, a maledicência. E temos aqui Saul usando deste mal para ferir essa união que até então vinha repleta de amor e confiança. Plínio resumia todo o seu idealismo e toda a sua felicidade de mulher jovem. Depositara no seu coração todos os sonhos femininos, todas as suas melhores e mais florentes esperanças. Assaltada pela primeira contrariedade da sua vida social na grande cidade de seus pais, sentia naquele instante a sede devoradora de um esclarecimento amigo, de uma palavra carinhosa que viesse restabelecer o equilíbrio do coração, agora turbado pelos primeiros dissabores. Desequilibrou, não é, nossa querida Flávia? Ela ficou desequilibrada por este veneno que foi lançado por Saul. Faltava-lhe alguma coisa que pudesse completar as nobres qualidades do seu coração de mulher, alguma coisa que devia ser a atuação materna na sua educação, porque Públio Lentulus, na sua cegueira espiritual, lhe moldara o caráter no orgulho da estirpe, nas tradições vaidosas dos antepassados, sem desenvolver as suas qualidades de ponderação, que a influência de Lívia criaria, certo para notáveis florações do sentimento. A jovem Patrícia sentiu o coração despedaçado por um ciúme quase feroz, mas compreendendo os deveres que lhe competiam em tais conjunturas, recobrou a precisa energia moral para reagir naquele primeiro embate de provas, respondendo ao moço judeu e fazendo o possível por afetar o máximo de severa e tranquila nobreza. Nós vemos aqui o mesmo tipo, a mesma atitude que Públio Lentulus tinha, né, teve diante de Sulpício, quando ele veio falar do envolvimento de Lívia, né, com o governador. E aqui ela está na mesma postura orgulhosa, né, mostrando a influência da criação do pai, né? Agradeço penhorado o interesse de vossa comunicação, todavia, nada me autoriza a suspeitar da consciência retilínea de meu esposo, mesmo porque Plínio resume todos os meus ideais de esposa e de mulher. É como se ouvíssemos Públio falando, né? Senhora, revidou o judeu, mordendo os lábios, o espírito feminino, na sua fertilidade de imaginação, alheio à vida prática, pode enganar-se, muitas vezes, pelas aparências.
Folgo de ouvir-vos e louvo a vossa ilimitada confiança, porém quero fiqueis convencida de que a qualquer tempo encontrareis em mim um sincero defensor da vossa felicidade e das vossas virtudes. Isso dizendo, Saúde de Horas apresentou atenciosas despedidas, deixando a pobre moça com as suas impressões de surpresa e amargura. E aqui nós vamos fazer uma pausa para o próximo estudo, na próxima semana. E vamos ver depois como seguirá o fluxo deste acontecimento que tingiu de tristeza a pequena, a jovem, né? A jovem Flávia. E vamos encerrar então aqui nosso estudo, elevando uma prece ao alto. Amado Mestre Jesus, encerramos aqui o nosso encontro para a leitura da obra Há 2000 anos. Podemos ver tantos acontecimentos, tantas coisas que podemos trazer para a nossa vida diária, que pode nos alertar, que pode nos deixar atentos a não cometer enganos, a não seguir o mesmo caminho que as nossas personagens. Ajuda-nos, Senhor, a manter-nos no caminho correto, a mantermos atentos aos sinais e às mensagens que nosso anjo guardião nos dá. Que nós possamos seguir a nossa existência na tua luz, na tua tranquilidade, no teu amor, e que possamos estar aqui na próxima semana para dar continuidade ao estudo desta bela obra trazida a nós pelo teu Filho, Emmanuel. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, seguimos aqui, senhores amigos do canal Videira Espírita. Estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima semana. Muita paz.